Olá, meu nome é Schneider Pinheiro, tenho 39 anos de idade, trabalho no Grupo Cultural Afroreg, sou coordenador da Agência de Emprego Segunda Chance de São Paulo. Nós também temos a nossa agência de emprego no Rio de Janeiro, que foi onde iniciamos as nossas atividades, que nós atendemos o público egresso do sistema prisional. E existe muitos desses egressos que passam por uma grande dificuldade, não apenas pelo preconceito para serem recolocados no mercado de trabalho, mas também passam pelo problema da adicção. E é uma luta muito grande para cada um desses egressos que possuem esse problema. Nós tentamos, de certa maneira, contribuir para que ele possa passar por cima desse problema. É claro que nós não possuímos um trabalho mais direto com o tratamento, mas nós costumamos utilizar um pouco da psicologia da vida que nós levamos no passado, na criminalidade, para convencê-los a conseguir vencer essa barreira, né, para que eles possam obter sucesso na oportunidade de emprego que nós conquistamos através das empresas parceiras. E graças a Deus tem dado certo. Nós temos alguns exemplos e pelo menos aqui em São Paulo, o mais recente foi de um jovem em torno de 22 para 24 anos de idade, não me lembro exatamente a idade dele, mas que nós arrumamos um emprego para ele num cartório. E essa pessoa, depois de algum tempo, depois de mais ou menos uns 3, 4 meses trabalhando, ele se ausentou do seu trabalho e o empresário nos ligou para conversar comigo e mencionar o fato da sua ausência, da sua falta no seu trabalho, e eu, como mediador, no caso dessas contratações com o egresso do sistema prisional, nós ligamos, né? Eu digo nós porque a nossa equipe aqui no estado de São Paulo, nós temos a minha parte pela coordenação e a supervisão pelo Emerson, que é um estudante de psicologia, que também é egresso do sistema prisional, e nós conversamos com esse candidato, com essa pessoa que já não era mais um candidato, é funcionário de um cartório. Nós chamamos ele até aqui para conversarmos e ele veio acompanhado da sua mãe, que para mim, acho que isso é uma da especialidade fundamental para que o egresso para que o adicto consiga ter um sucesso na sua recuperação. E sentado aqui nessa sala, nós conversamos com eles a respeito da adicção dele e ele confirmou que ele havia tido uma recaída. Devemos entender que o adicto ele está propício a ter uma recaída. É claro que nós devemos ter a consciência de que ele depende muito da ajuda, não apenas dos amigos, mas da família e também do empregador, para que ele não tenha essa recaída. E esse rapaz, ele me informou que durante a sua trajetória no retorno para casa, ele, quando vinha do trabalho, ele passava próximo a uma biqueira e aonde tinham pessoas que eram seus amigos de atividades ilícitas e alguns também de infância. E ele parava para conversar com essa pessoa para dar atenção, para explicar que havia mudado de vida, que estava trabalhando e que levava uma vida tranquila, que há muito tempo não usava drogas. Mas em determinado momento do diálogo, ele era oferecido para ele a droga. E inicialmente ele resistia, conforme todo adicto faz. Após estar num período de abstinência, ele consegue resistir durante um determinado tempo, mas de acordo com a insistência, é capaz que ele venha a ter uma recaída. E aconteceu com ele, ele teve essa recaída. Ele foi muito sincero nos revelando essa recaída dele e como aconteceu. Isso se deu pela identificação, pela proximidade, pela legitimidade que nós possuímos, porque nós também somos egresso do sistema prisional.
E nós também, em determinado momento de nossa vida, utilizamos drogas. Eu não me tornei um adicto, mas eu utilizei maconha durante uma semana, utilizei cocaína durante uma noite e utilizei o êxtase também durante uma noite. Eu não me transformei num adicto. E ele acaba se identificando e revela a verdade. Então, nós, naquele momento, percebemos que ele nos mencionou que precisava de uma clínica, de um atendimento especializado, que ele não iria conseguir por si só. Mas nós fizemos uma certa, digamos que pressão, mas uma pressão de uma maneira tranquila, pacífica. Explicamos para ele que ele já estava há muito tempo sem utilizar droga e que ele era um cara muito forte, que nós tínhamos certeza e nós acreditávamos na força dele para ele poder se libertar das drogas. E que naquele momento ele não podia ser internado, porque se ele fosse internado, ele iria perder a oportunidade de emprego. E confesso para vocês que aqui no estado de São Paulo, a resistência do empresariado tem sido muito grande. Mas isso se dá digamos que pela novidade do tipo de trabalho que nós realizamos, que é dar oportunidade para o egresso. Nós temos quebrado algumas barreiras e temos conquistado alguns êxitos, e nessa oportunidade que essa pessoa estava, nós explicamos para ele que ele não deveria se ausentar mais nenhum dia, e ele disse que estava envergonhado, que não conseguiria ir lá falar com o empregador, e nós demos esse suporte para ele também. Nós fomos com ele para conversar com o empregador já imaginava que havia sido esse o motivo, e chegando lá, nós demos a oportunidade para que ele falasse com o empregador, para que ele fosse a pessoa, nós achávamos que ele era a pessoa correta para falar daquele problema que ele estava enfrentando, não nós que deveríamos falar, mas ele, sair da boca dele, do coração dele, para que ele expressasse a dificuldade que ele vinha passando pela adicção. Para nossa surpresa, o empregador se emocionou, ele chorou, e os seus companheiros de trabalho da pessoa que estava sofrendo esse problema da adicção também se emocionaram e o abraçaram e disseram que estavam ali para ajudá-lo, e que diziam que ele deveria erguer a cabeça, não sentir vergonha e encarar a realidade de fato, que iria dar tudo certo. E graças a Deus deu. Já se passaram mais ou menos uns 6 meses, e ele continua no emprego, ele continua resistente. A cada dia que passa ele vem estar cada vez mais limpo, né, das drogas, e é uma luta constante. Nós compreendemos que a adicção é uma luta constante, mas nós também acreditamos que a força de vontade, o elo familiar, o emprego, a religiosidade, tudo contribui para que aquela pessoa consiga vencer esse obstáculo. Eu acho que por si só essa pessoa não consegue vencer. Ela sozinha, ela não consegue vencer. Ela precisa de apoio, ela precisa de amigos, ela precisa de carinho, ela precisa de amor para conseguir obter a vitória contra a adicção. Eu falo isso porque eu não tenho nenhum tipo de experiência técnica legítima para poder tratar do assunto, mas eu acho que o pouco que eu tenho de conhecimento da vida e de usos de droga, porque eu fui um traficante, eu acho que eu posso contribuir bastante. Eu fui chefe do tráfico de algumas favelas no Rio de Janeiro, pela uma facção criminosa, fiquei 10 anos e 4 meses preso, obti a liberdade e uma oportunidade de emprego. Eu saí no dia 24 de dezembro de 2008 do sistema prisional de Bangu, no Rio de Janeiro. No dia 16 de janeiro de 2009, já me encontrava dentro do Afroreg, de carteira assinada, sem saber o que faria. Comecei a trabalhar como agente de projetos. Em seguida, trabalhei em alguns outros projetos paralelamente dentro da instituição. Voltei a estudar, concluí o ensino médio e hoje eu faço o 5º período de Direito. Confesso a vocês que não sou um adicto, mas eu já estava acostumado com aquela vida errônea, com o dinheiro que dizem ser fácil, que não é fácil. Mas eu tive o apoio da minha família, da minha mãe, do meu pai, dos meus filhos, da minha esposa, da minha irmã e de alguns parentes, tia, tio, e que lutaram para me ajudar para que eu não voltasse para a criminalidade. E deu certo. Então hoje eu acho que com o meu depoimento ele pode ser muito favorável para aquelas pessoas que estão enfrentando esse tipo de problema. Queria dizer que eu torço por você,
que você tenha força, fé, esperança e que você procure os apoios corretos para que você consiga obter sucesso na sua vida. Saiba que a sua vitória depende mais de você do que de qualquer outra pessoa. E no que eu puder contribuir com o emprego, para você adicto, egresso do sistema prisional do estado de Bangu, podem me procurar. Eu estou na rua João Brícola, número 24, 18º andar, coordeno a agência de emprego Segunda Chance para o egresso do sistema prisional aqui em São Paulo. Então, eu queria aproveitar e contar para vocês um pouquinho mais da minha história e dizer o seguinte: eu sou nascido e criado na favela de Vigário Geral, situada na zona norte do Rio de Janeiro. Venho de uma família super bacana. Meu pai e minha mãe sempre foram trabalhadores. A minha mãe, inicialmente, ela era uma pessoa do lar e ela fez cursos e se transformou numa cabeleireira, manicure, pedicure, confeiteira. E o meu pai, ele veio de Minas Gerais e começou a trabalhar como ascensorista. Na década de 80 ele tirou a habilitação, se transformou num motorista de ônibus coletivo e aposentou nessa carreira. E meus pais tiveram 3 filhos. A minha irmã, Trailange, nasceu em 1970, eu nasci em 1974 e o meu irmão caçula, Wellington, nasceu em 1978. Na década de 90, o meu irmão estava com 14 anos de idade quando começou a frequentar a noitada e conheceu as drogas. O meu irmão começou a utilizar maconha, ele bancava esses gastos com a mesada que meu pai dava para nós e em determinado momento o meu irmão já não conseguia mais bancar o seu uso de drogas com aquela mesada. O meu irmão, ele começou a utilizar cocaína também e quando nós percebemos, depois de um bom tempo, ele conseguiu manter escondido, ele já estava envolvido com o tráfico de drogas local. O meu irmão, ele trabalhava para 3 pessoas que eram sócios de uma comunidade na zona oeste do Rio de Janeiro. Dessas 3 pessoas, uma única continua viva, que as outras 2 morreram. E dessas 2 pessoas que morreram era um cara que era nascido e criado conosco. Como em todo território, existe na adolescência uma rincha, né? Eu acho que isso ainda acontece, eu não sei, de repente se isso não acontece mais, mas na minha época existia uma brigazinha de garotos de determinadas ruas. Nós éramos de uma rua, outros eram de outra rua e existia aquela rincha e brigas e discussões. E no caso, um desses que morreram, que era um chefe dele, tinha o desejo de matar o meu irmão. Era ano de 1996, 95 para 96, quando eu descobri esse plano, que ele queria matar meu irmão. E eu já era casado, eu tinha uma filha e eu tinha um bar dentro da comunidade. Eu era conceituado na comunidade como um cara boa praça. Então a comunidade me respeitava, como era recíproco, e os traficantes também me respeitavam, porque muitos eram nascidos e criados comigo. Então quando eu descobri que esse cara queria matar o meu irmão já estava com 17 anos, eu pensei como eu poderia evitar aquele fato. Inicialmente eu procurei esse que ainda continua vivo, que era chefe dele, e falei com ele. Ele falou: não, pode ficar tranquilo que o fulano não vai matar o seu irmão. Mas existe um ditado em que as pessoas costumam utilizar que coração de bandido fica na sola do pé. E isso soava no meu ouvido, na minha cabeça, como de que aquelas palavras não me garantiriam que meu irmão seria assassinado. O meu irmão vivia utilizando droga, ele vivia dopado sob o efeito da droga. E eu comecei a andar com o meu irmão para poder tentar intimidar que esse cara não matasse o meu irmão. Aconteceu que eu andei tanto com o meu irmão que eu acabei me envolvendo com o tráfico de drogas. Rapidamente eu consegui chegar à gerência do tráfico, mas eu entrei em janeiro de 1996 e no dia 25 de março de 1996, 25 ou 24, não me falha um pouco a memória, era um domingo para segunda-feira, nos envolvemos com um tiroteio contra a polícia militar na favela de Vigário Geral, às 22 horas da noite. Esse tiroteio foi até às 5 horas da manhã do dia seguinte, na segunda-feira. Houve 3 mortes, 2 meninos de 15 anos de idade, cada um portavam
um fuzil AR-15 e um outro acabara de completar 18 anos de idade que estava com AK-47. Este outro era o meu irmão. O motivo pelo qual me levava para o crime, que era defender a vida do meu irmão, já não existiria mais. Porém, eu já me encontrava seduzido pela facilitação do crime em relação a dinheiro, status, poder, e continuei na criminalidade. No ano seguinte, em 1997, ainda no crime, eu tentei fazer prova para sargento do Exército, porque eu queria muito, eu tinha uma intenção de infância em ser militar. Então eu fiz a prova para sargento do Exército, mas no dia 5 de agosto de 1997 eu fui preso. Uma semana ou 10 dias depois saiu o resultado da prova, eu havia passado. Porém os meus sonhos estavam destruídos. Eu achava assim, eu pensava assim. Não imaginava que poderia ser reconstruída a minha vida depois de cumprir a minha pena. E eu fiquei no sistema prisional durante 8 anos e 8 meses. O sistema prisional, ele é totalmente falido. Eu posso afirmar isso para vocês. Quando algumas pessoas mencionam que o sistema prisional é a faculdade do crime, eles mencionam sem materialidade para tal argumento, mas acabam acertando. Realmente, no sistema prisional você consegue aprender muita coisa errada para utilizar no crime. Você consegue conviver com pessoas que tiveram os seus envolvimentos em diversos artigos do Código Penal. Desde o 155, que é o furto, desde o 157, que é assalto à mão armada, desde o 158, que é o artigo da extorsão, desde o artigo 159, que é o crime cometido de sequestro, desde o artigo 12, que não é mais o artigo 12, agora é uma nova lei, que é o tráfico de drogas, desde formação de quadrilha. Você consegue conversar com cada um que cometeu cada um desses delitos. E você começa a aprender como se faz. Você conversa para saber sobre os erros dessas pessoas que o levaram à prisão. E você, quando sai, você acaba colocando em prática, sendo mais cauteloso para que você não volte para o sistema prisional naqueles artigos de crimes novos que você passou a adquirir experiência. E ao fugir do sistema prisional pelo sistema de VPL, Visita Periódica ao Lar, depois de 8 anos e 8 meses de pena cumprida, eu coloquei em prática todo o meu conteúdo aprendido no sistema prisional. Foi aí então que eu consegui chegar à liderança de 5 favelas no Rio de Janeiro e fazer parte de uma quadrilha de roubo especializado. Eu fiquei 1 ano e 3 meses, 1 ano e 3 dias na rua. Eu saí no dia 6 de abril de 2006 e fui recapturado no dia 9 de abril de 2007. Voltando para o sistema prisional, eu já não era mais apenas o Schneider Pinheiro. Eu não era apenas conhecido como Schneider. Agora eu era o chefe do tráfico de droga, conhecido como Latino. Apelido esse porque dava referência que eu parecia com aquele cantor latino. Então, mas o tempo se passou, já estou com quase 40, já não tenho mais a semelhança parecida com a dele. Então, e também não tenho mais esse apelido. Agora eu apenas atendo pelo nome de Schneider Pinheiro. E retornando ao sistema prisional, fiquei mais 1 ano e 8 meses, até que eu ganhei o livramento condicional. Diferentemente de muitos egressos do sistema prisional que buscam a oportunidade para mudarem a sua vida, eu fui buscado dentro do sistema prisional pelo Grupo Cultural Afro-Reg. O coordenador executivo do Grupo Cultural Afro-Reg, o senhor José Júnior, que é o meu chefe, o meu líder, ele achou que poderia ser usada a minha experiência de vida como referência positiva para aquelas pessoas que estão na criminalidade, para mudarem suas vidas. E deu certo. No Rio de Janeiro, mais de 1.500 egressos na prisional, alguns deles, com certeza, possuem adicção, conseguiram ganhar a oportunidade de recolocação no mercado de trabalho e conquistarem a sua cidadania, o seu direito de ir e vir, o direito de exercer a liderança de uma família, o direito de levar para dentro da sua casa o alimento, o sustento, para que os seus filhos cresçam com dignidade e possam ter uma oportunidade melhor de vida. O direito de ser um marido, para que uma esposa possa ter um companheiro ideal para viver ao seu lado. E graças a Deus isso deu tão certo que hoje eu me encontro em São Paulo há 1 ano e 6 meses, replicando o mesmo trabalho que iniciei no Rio de Janeiro. Então eu acredito que existe sim uma luz no final do túnel.
nós devemos ter a concentração, o foco e a meta de que nós iremos achar essa luz. Então, para você que acha que realmente não existe a oportunidade, busque, acredite. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Eu consegui. Eu não sou diferente de você. Eu não possuo nenhum tipo de qualidade superior a você. Eu apenas tive força de vontade, apoio da minha família e consciência de que Deus pode nos ajudar. Então, eu digo para você que não desistir dos seus sonhos. Busquem a oportunidade, que com certeza vai ser possível. Se aconteceu comigo, vai acontecer com você também. Reafirmando que a oportunidade é possível e que eu me encontro aqui, como eu disse, na Rua João Brícola, número 24, 18º andar, no centro de São Paulo, bem próximo à estação do metrô de São Bento, na esquina da ladeira Porto Geral, com a rua 15 de novembro. Eu vou apresentar para vocês uma pessoa que também buscou a oportunidade e deu certo na vida dele, assim como na minha vida. É o Emerson. Ele é supervisor do nosso trabalho aqui em São Paulo. Falou? Olá, meu nome é Emerson Ferreira, tenho 26 anos. Atualmente estou trabalhando no Grupo Cultural AfroReg, desempenhando a função de assistente técnico da coordenação, na pessoa do Schneider Pinheiro. E também faço supervisão de campo dentro dessa instituição, dos egressos a qual nós colocamos para trabalhar no mercado de trabalho. Antes mesmo de entrar nesse mérito, eu gostaria de falar a respeito do sistema prisional presente hoje no nacional, posso dizer, que todos os que se debruçam para conhecer um pouquinho da história do sistema prisional percebem e têm completa consciência que é totalmente falido e que não alcança o verdadeiro objetivo da pena, que é a ressocialização, reintegração, reinserção da pessoa presa. Nesse intuito, eu sou muito grato de estar dentro do Grupo Cultural AfroReg desempenhando esse trabalho de recolocação do egresso no mercado de trabalho, acompanhamento e fazer parte dessa equipe multidisciplinar, contando ainda assim eu sendo um estudante de psicologia, Schneider Pinheiro do curso de Direito, estou no 3º ano no curso de Psicologia. A gente já consegue ter alguma noção a respeito do tratamento com essas pessoas que necessitam de uma atenção especial. E com isso tenho visitas periódicas semanais dentro de unidades prisionais, uma delas onde eu passei, que é no Adriano Marrei. E hoje eu posso dizer que, assim como o que eu ouço das pessoas, escuto das pessoas, que eu me tornei uma referência para essas pessoas que me viram passar dentro do sistema prisional, essas pessoas que ouviram a minha história dentro do sistema prisional, de como eu cheguei, de como eu saí e como eu estou hoje, reintegrado na sociedade, apesar do cárcere, não pelo cárcere. Então, isso partiu completamente de uma busca própria, entendeu? Própria da minha pessoa, com auxílio e ajuda da parte dos meus familiares que estiveram comigo no início até o fim e estão até hoje me apoiando, junto com a minha pessoa aí, torcendo por mim. E aí nesse ponto eu friso que para que exista a reintegração da pessoa presa na sociedade, das bases é a família, é o apoio da família, e que eu julgo ser muito importante para que essa pessoa se estabeleça aqui na sociedade. Não que elas não sejam parte da sociedade, mas que elas insiram dentro dessa sociedade onde nós vivemos. Enfim, eu passei durante 4 anos e aproximadamente 6 meses dentro do sistema prisional, em 3 unidades, CDP, depois penitenciária máxima e depois semiaberto. Cumpri esse tempo, fiquei um tempo trabalhando na rua nos últimos 7 meses, no cumprimento da pena, em um restaurante fora. Eu trabalhava fora e dormia na unidade. Nesse tempo eu já fui agilizando os meus documentos, já tinha um objetivo, porque, como eu disse, desses 4 anos e 6 meses que eu fiquei dentro da unidade, no primeiro 1 ano e 6 meses dentro da unidade eu não tinha um objetivo ainda a alcançar, porque no primeiro 1 ano e 6 meses eu cometi algumas questões dentro da unidade prisional que aqui fora eu não cometi. Eu tive alguns envolvimentos além daqueles que eu já tinha aqui fora. E isso fez com que eu vivesse uma ascensão da criminalidade
mas eu tive uma oportunidade ainda assim de reconhecer para que caminho eu estava levando a minha vida, e eu tive ainda a sorte de intervir nessa situação e levar minha vida para outro caminho. E hoje eu estou aqui desempenhando esse trabalho que eu falei para os senhores, que é empregando ex-detentos. E para mim é uma satisfação imensa, porque quando emprego um ex-detento e a gente faz esse acompanhamento, é uma pessoa a menos que possa estar cometendo um crime amanhã, que possa estar fazendo a minha vida de vítima ou a sua vida de vítima. Então, dentro do sistema, como eu estava dizendo, eu tive essa oportunidade de fazer uma outra escolha e não me arrependo dessa escolha, e tem alguns frutos que eu posso levar como bagagem disso. No sistema prisional, como eu disse, no primeiro ano de 6 meses eu estava envolvido ainda com aquilo tudo. Depois desse ano de 6 meses eu comecei a fazer algum tipo de projeto, de trabalho dentro da unidade junto com a diretoria da unidade. Teatro, dei aula durante 1 ano e 11 meses dentro da unidade, como educador social mesmo pela FUNAP, que é a Fundação de Amparo ao Preso, e recebia por isso. E as coisas foram acontecendo, eu ganhei meu benefício no dia que eu entrei no lapso, no dia que eu entrei no direito eu ganhei meu benefício, mas por conta de uma ajuda da própria diretoria que viu o meu esforço, que lá dentro eles perceberam que eu queria algo diferente para a minha vida, depois desse 1 ano e 6 meses. E assim foi, eu fui para o semiaberto, trabalhei, saí de liberdade, continuei trabalhando em um outro local ainda, um restaurante, como eu disse, e encontrei algumas dificuldades, mas hoje eu estou aqui no AfroReg desempenhando essa função, esse papel que eu julgo ser muito importante. No entanto, a minha vivência na criminalidade, eu posso dizer que eu tive, por conta de ter 26 anos, a minha vivência foi entre os 15 aos 19, porque com 19 eu fui preso. Eu experimentei algumas coisas, experimentei algumas vivências, e mais propriamente dentro da unidade prisional, onde eu tive uma ascensão, e quando eu vi que aquele ponto ou era, posso dizer assim, diretamente no crime até morrer, ou então eu caminharia com a minha vida para um outro lado, então eu fiz essa escolha. Tive essa oportunidade de fazer essa escolha, não adentrar os convites da facção que me foi feito, enfim. Então, falando também, como o meu coordenador ele falou a respeito de um dos jovens que nós empregamos, ele passou algum tipo de dificuldade depois que nós empregamos ele aqui fora, e nós chamamos ele até o escritório com a família, conversamos de uma forma mais posso dizer assim, uma abordagem mais forte, para que ele viesse a entender que a oportunidade a qual ele estava ocupando era uma grande oportunidade e ele não poderia fazer mau uso dela. Nós conversamos com ele e hoje ele ainda continua trabalhando no cartório, ele teve alguns problemas com drogas, mas graças a Deus ele conseguiu, escutando as nossas vidas, ele conseguiu sobressair nessa situação. Hoje a gente tem ele também como referência de superação, aí, ele tem alcançado aí a graça dos olhares dos supervisores dele, das pessoas que estão junto com ele, e nesse ponto eu entendo que esse trabalho é muito importante por conta de que essas pessoas, hoje eu posso dizer, dentro do sistema prisional, existe um quantitativo de criminosos pequeno. A grande maioria das pessoas que estão dentro do sistema prisional são pessoas adictas, são pessoas que estão vivendo um outro problema. É um problema de saúde pública, é um problema de vício. E o vício faz com que essas pessoas cometam pequenos delitos. E dentro da lei de execuções penais, hoje não tem a sensibilidade de diferenciar um verdadeiro traficante com um verdadeiro usuário. Tanto o usuário pego com pequena quantidade de droga, ele vai responder por um tráfico equiparadamente nivelado com um traficante que foi pego com toneladas. A lei é a mesma e essas pessoas vão ser julgadas pelo mesmo artigo, que é o 33. Então, nesse ponto, isso é muito complicado, porque também a nossa justiça ela é seletiva. A gente percebe que dentro do sistema prisional só tem pessoas, vamos falar bem a realidade, são pobres e pessoas já apartadas do convívio social. Então, nesse ponto é muito difícil
a gente reintegrar essas pessoas. Mas eu acredito muito nesse trabalho e com a colaboração com os parceiros que vão se agregando a respeito de educação, de outras oportunidades de trabalho, a gente fica muito satisfeito de ver uma pessoa que seja aderindo a esse projeto, recebendo essa oportunidade e fazendo bom uso dela. E ainda assim nós temos a dificuldade que é a outra parte. Diversos egressos vêm até nós, mas muitas das vezes nós não temos o direcionamento certo no momento que ele vem até nós, porque falta a vaga. Então a nossa carência é a vaga, é a empresa que se torne parceira da nossa instituição, acreditando que se ela empregar um ex-detento, ela vai estar tirando um possível cometedor de crime que vai fazê-la de vítima amanhã. Então nesse ponto é um trabalho extremamente importante, é um trabalho extremamente digno de fazer com que a violência e a criminalidade venha se tomando menores proporções do que vem se tomando devido à prisionização no Brasil. Porque a gente tem a ideia de que tem o crime, tem o criminoso, tem a pessoa envolvida com a droga. Pega ela, joga na cadeia que acabou. Mas não, joga essa pessoa com um pequeno vício dentro da cadeia, intitulando ela como traficante, ela vai encarnar o traficante, ela vai vestir a camisa do criminoso e vai sair de dentro da unidade acreditando que ela é um traficante. Então aquele usuário que tinha pequenas gramas de quantidade de droga dentro do bolso para o seu próprio uso, quando ele sair ele vai querer pegar drogas de quilo para vender e fazer isso girar, porque o crime ele tem muito lucro. Então, nesse ponto, eu não concordo com a prisionização, mas eu concordo na oportunidade. Se a gente intervir e fazer um marco zero na vida dessa pessoa, a gente vai impedir que ela caia dentro dessa faculdade do crime que é o sistema prisional e amanhã ela não faça a minha vida e a sua vida de vítima. Então, assim, eu agradeço por todas as pessoas que me ajudaram a estar no AfroReg e por todas as pessoas que me apoiam e todos que acreditam na minha vida e no nosso trabalho. Até mais.